Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é a nossa aula 4. Vamos estar trabalhando com Atos, capítulo 13. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Podemos dizer que o capítulo 13 do livro de Atos é um divisor de águas, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 12, o personagem principal que o livro de Atos está trabalhando é o apóstolo Pedro. A cidade mais importante, a cidade onde tudo está acontecendo, é a cidade de Jerusalém. E os receptores do evangelho, o evangelho está sendo pregado principalmente para o povo judeu. Agora, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, tudo isso muda. Agora, o personagem principal que Lucas vai estar falando não é mais o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo. Apesar de já termos visto a conversão de Paulo ou de Saulo no capítulo 9, agora, a partir do capítulo 13, Paulo faz a sua primeira viagem missionária e Lucas fala um pouco mais do apóstolo Paulo agora do que dos demais apóstolos. A cidade-chave é a cidade de Antioquia, na Síria. Na última aula, nós vimos que a cidade de Antioquia foi atingida com o evangelho. Né? Os cristãos pregaram o evangelho até na cidade de Antioquia. E agora, de Antioquia, partem as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele vai fazer 3 viagens missionárias e os principais receptores do evangelho são os gentios. Lógico, a gente vai ver na aula de hoje, Paulo sempre que chega numa cidade, ele entra numa sinagoga e prega para o povo judeu. Ele sempre vai ter prioridade em pregar para os judeus. Mas o foco principal agora nas viagens missionárias de Paulo são os gentios, tanto que Paulo é conhecido como o apóstolo aos gentios, ok? Então, tem essa mudança agora a partir do capítulo 13. Então, capítulo 13, versículos de 1 a 3, se você quiser pausar esse vídeo e ler com calma, Atos 13, de 1 a 3, fica à vontade. A partir do capítulo 13, uma coisa que a gente vai ver é que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu que o evangelho começaria na cidade de Jerusalém. Então, na cidade de Jerusalém, tudo começou, foi aonde em Atos capítulo 2 a igreja foi estabelecida. Depois, passa um pouquinho, em volta de Jerusalém, em toda a Judéia, o evangelho começa a ser pregado em volta da cidade de Jerusalém, na Judéia. Depois, quando a gente chega nos capítulos 8 e 9, né, a gente vê o evangelho indo para Samaria. Então, assim como está em Atos capítulo 1, versículo 8, se você quiser ler, o evangelho sairia de Jerusalém e iria até Samaria. Depois, Jesus fala que finalmente o evangelho seria pregado por todo o mundo, até os confins da terra. A gente vai acabar o livro de Atos no capítulo 28, falando do evangelho chegando na capital do Império Romano, em Roma. Então, de uma forma simbólica, Roma representa os confins da terra. E o evangelho vai chegar em Roma partindo aqui de Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária de Paulo, ok? Então, nós também vimos na aula passada que Paulo e Barnabé estão trabalhando com a igreja de Antioquia, na Síria, e eles já estão há 1 ano trabalhando com a igreja em Antioquia, e muitos estão se convertendo com esse trabalho de Paulo. E agora, o texto fala que o Espírito Santo revelou para a igreja que Paulo e Barnabé, o texto vai falar, para separar Barnabé e Saulo,
né, para uma viagem missionária. Então, por enquanto, a gente vê o nome de Barnabé aparecendo antes do nome de Paulo, indicando que até aqui ainda Paulo não assumiu o seu apostolado. Ele ainda não está agindo ainda como o apóstolo Paulo. Por isso que Lucas segue chamando Paulo pelo nome hebraico, pelo nome Saulo, né? Enquanto mais tarde, a partir da viagem, dessa primeira viagem missionária na cidade de Chipre, a gente vai ver daqui a pouco, Paulo então começa a ser chamado de Paulo e não de Saulo. Então, olhando para esse mapa aqui, você pode ver a igreja saindo de Antioquia. Então, a viagem missionária sai da igreja de Antioquia, eles vão para a cidade de Salamina, na ilha de Chipre, e vão percorrer a ilha de Chipre de um extremo ao outro, de Salamina a Pafos. Então, vamos primeiro ver Paulo pregando junto com Barnabé o evangelho na ilha de Chipre. Depois eles vão sair da ilha de Chipre e vão entrar na Ásia. Vão passar por Pergue e vão começar, a primeira cidade que eles vão pregar o evangelho dentro da Ásia é em outra cidade com o nome de Antioquia. Por isso que eu tenho sempre destacado Antioquia da Síria, porque existe uma outra Antioquia, Antioquia da Pisídia. Pisídia é essa região aqui onde a cidade de Antioquia estava. Depois, Paulo vai sair de Antioquia, vai para Icônio, depois para Listra e finalmente para Derbe, a última cidade que eles vão pregar o evangelho nessa primeira viagem missionária. Depois eles vão retornar de Derbe para Listra, Icônio, Antioquia e voltam para a cidade de Antioquia da Síria, cidade que os enviou. Então, na aula de hoje, vamos ver o evangelho chegando na ilha de Chipre e depois indo para Antioquia da Pisídia. E aí, na próxima aula, a gente continua estudando essa primeira viagem de Paulo e vê a continuidade, né, dessa primeira viagem com as cidades de Icônio, Listra e Derbe. Ok? Então, mais uma vez, convido você a pausar esse vídeo, ler com calma Atos capítulo 13, versículos de 4 a 12. Atos capítulo 13, versículos de 4 a 12. Apóstolo Paulo está indo junto com Barnabé e João Marcos para a ilha de Chipre, né? Então, é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele não está sozinho, Paulo nunca faz uma viagem missionária sozinho, ele sempre leva alguns companheiros. No caso aqui, Barnabé e João Marcos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de João Marcos, ok? Então, o versículo 4 fala que saíram de Antioquia e 25 quilômetros de navegação ali no mar Mediterrâneo, eles chegam ao porto de Seleucia, né, que é logo na entrada da ilha de Chipre. Chipre era uma ilha famosa por causa da indústria marítima, né, por ser uma ilha, então muitos marinheiros que estavam navegando pelo mar Mediterrâneo, né, ou se você olhar de novo no mapa aqui, em volta da ilha de Chipre aqui, né, então tem o mar Mediterrâneo, então muitos passavam pela ilha de Chipre, né? E por que Paulo e Barnabé começaram a viagem passando por Chipre? Por que Chipre foi a primeira cidade escolhida por Paulo e Barnabé? Como eu já disse, a princípio parece que quem está no controle dessa viagem é Barnabé. E Chipre é a cidade natal de Barnabé. Se você ler lá atrás, no capítulo 4, versículo 36 de Atos, Lucas relata que José Barnabé era um levita, né, ou seja, da tribo de Levi, natural de Chipre. Então, talvez Barnabé se sentiu mais seguro em visitar, já que ele tinha que começar por alguma cidade, visitar a sua cidade natal, começar pela sua própria casa.
Versículo 5, Atos 13, 5. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, como eu disse, além de Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo, também estava nessa viagem missionária o jovem João Marcos. Quem é esse Marcos? Então, Marcos é o famoso autor do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Aqui ainda Marcos é muito jovem. Mais tarde, em Colossenses capítulo 4, a Bíblia vai falar que João Marcos é sobrinho de Barnabé. Outros textos vão falar que ele é primo de Barnabé. Então, provavelmente Marcos aqui então é parente de Barnabé, né? E Barnabé quis levar João Marcos para ter essa experiência missionária, né? João Marcos ainda é muito jovem, então Barnabé está dando a ele a chance de ter uma experiência missionária, ok? Então, o texto falou que Paulo chegou primeiro numa sinagoga. Então, mais tarde eu vou falar isso com calma, mas o método missionário usado por Paulo e Barnabé era sempre que eles chegavam numa cidade para pregar o evangelho, se essa cidade possuía uma sinagoga, primeiro eles pregavam para os judeus, numa sinagoga judaica, e depois eles pregavam para os gentios. Por que isso? Por que primeiro eles pregavam para os judeus e depois para os gentios? Podemos pensar em vários motivos. O primeiro deles, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala que ele se sente na obrigação de primeiro evangelizar os judeus, que são os seus compatriotas, é o seu povo, e depois os gentios. Então, como uma questão de cidadania, de patriotismo, Paulo e Barnabé sempre preferem pregar primeiro para a sua etnia, para depois pregar para os gentios. Outra coisa que nos leva a pensar é que, chegando numa sinagoga, Paulo e Barnabé vão encontrar judeus e também tementes a Deus, né? Tementes a Deus são gentios que estão frequentando a sinagoga, mas ainda não são convertidos ao judaísmo. Então, a gente vai ver que é muito mais fácil para os tementes a Deus aceitarem a mensagem do que os gentios que estão nos templos pagãos envolvidos com ainda o paganismo. Porque pelo menos eles acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus. Pensando assim, os judeus também é mais fácil, eles têm muita dificuldade de aceitar o evangelho, porque eles não acreditam em Jesus como Messias, mas uma vez um judeu convertido, ele já acredita em Deus, ele já acredita no Velho Testamento como palavra de Deus, já tem uma vida mais consagrada a Deus do que um gentil, que tem que fazer uma mudança radical do paganismo, né, onde envolve muita idolatria, envolve muita imoralidade, para começar do zero a servir a Deus, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens, né, em pregar para judeus e gentios, e Paulo e Barnabé sempre escolheram primeiro falar com os judeus e depois pregar para os gentios, ok? Versículo 6 do capítulo 13 diz: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Lucas relata aqui que eles atravessaram a ilha, como eu já disse, de uma ponta a outra, de Salamina a Pafos, que dava mais ou menos uns 130 quilômetros, né, do extremo leste ao extremo oeste da ilha. E, assim, Lucas não menciona aqui o resultado desse trabalho, ele não fala de nenhum batismo, de nenhuma conversão entre Salamina e Pafos. Mas agora em Pafos, que é a capital de Chipre, capital da ilha,
então morava o procônsul. E agora Lucas relata a conversão do procônsul. Só que, como já vimos, o capítulo 13, versículo 6, começa falando que quando eles chegam lá na cidade de Pafos, eles encontram um falso mestre lá, um falso profeta, uma pessoa que era uma espécie de guru do procônsul Sérgio Paulo. E esse homem usava um codinome chamado Bar Jesus. A palavra Bar quer dizer filho, né, em hebraico. Então, Bar Jesus, filho de Jesus. E Paulo e Barnabé, então, está pregando para o procônsul Sérgio Paulo. Né? O procônsul era a pessoa mais importante ali da ilha. E aí o texto vai falar que enquanto Paulo e Barnabé estavam pregando para o procônsul, esse Bar Jesus tentou impedir, tentou atrapalhar Paulo e Barnabé de pregarem o evangelho para o procônsul. Por quê? O nome desse Bar Jesus, né, como eu já disse, Bar Jesus era uma forma que ele se referia a ele mesmo, né? O nome dele era Elimas, e esse Elimas tentou prejudicar o trabalho de Paulo. Certamente, né, ele sabia que o procônsul, né, se ele viesse a se converter, talvez ele se sentiu inseguro no sentido de que pode ser que o procônsul o mandasse embora. Não ia querer mais os serviços desse Bar Jesus como um consultor espiritual, como um guru espiritual. Você está entendendo? Então, talvez ele vendo Paulo e Barnabé pregando sobre o verdadeiro Jesus e ele sendo um falso filho de Jesus, um falso Bar Jesus, se sentiu ameaçado. E por isso, então, com medo de perder o seu cargo, a sua posição, o seu dinheiro, ele vai tentar prejudicar o trabalho de Paulo. Só entendendo um pouquinho mais aqui, o texto chama ele de Elimas e de Bar Jesus. Elimas quer dizer mágico e Bar Jesus, filho de Jesus. E provavelmente ele não estava se referindo a Jesus como o Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, mas Jesus era um nome comum no Novo Testamento, assim como Josué era um nome comum no Velho Testamento. Talvez o pai dele se chamava Josué ou Jesus, e esse homem então usava esse apelido, né? Filho de Josué, filho de Jesus. Mas voltando para o texto, versículos 9 a 11, então, versículo 9 fala: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele, sobre o Bar Jesus ou sobre Elimas, névoa e escuridade. E andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. As palavras de Paulo aqui são as mais fortes encontradas no Novo Testamento contra alguém, proferidas por um servo de Deus. Então, o que aconteceu nesse texto aqui? Né? O que aconteceu? Muitas vezes, se você está lendo esse texto pela primeira vez, talvez você se assustou com ele. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei chocado. Eu fiquei pensando, como pode um homem de Deus usar o poder de Deus para, ao invés de trazer a cura, trazer a enfermidade a uma pessoa? Na verdade, é a única vez na Bíblia que a gente vê um apóstolo de Jesus, um servo de Deus, usando o poder de Deus
não para curar, mas para enfermar alguém. Esse homem vai ficar cego por causa das palavras de Paulo. Tanto é que aqui é onde eu disse que Lucas vai parar de chamar Paulo de Saulo e começar a chamar Paulo de Paulo. Porque agora ele entende que com essa posição dura e enérgica de Paulo, Paulo está assumindo aqui o seu apostolado. Mas a pergunta é, por que tudo isso aconteceu? Por que Paulo fez esse Bar-Jesus ficar cego? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma batalha espiritual entre nós e Satanás. Se você é um servo de Deus, você é inimigo de Satanás. Se você está fazendo a obra de Deus, Satanás está descontente com a sua vida. E ele vai fazer de tudo para frustrar a sua animação, a sua alegria, a sua disposição de servir a Deus. Quer você admita ou não, nós estamos numa guerra espiritual. Quer você admita ou não, se nós estamos a serviço de Deus, se nós agimos como discípulos de Jesus, Satanás não está contente conosco. Então, precisamos da proteção e do cuidado de Deus em nossas vidas. Nessa batalha espiritual, Paulo está tentando pregar o evangelho para esse procônsul. Esse homem é o homem mais importante ali da ilha de Chipre. Provavelmente esse homem, se convertendo, abriria a porta do evangelho para a maioria das pessoas acreditarem e estudarem na palavra de Deus. De um lado está o apóstolo Paulo e Barnabé dizendo que Jesus é Deus. Do outro lado está esse Bar-Jesus, filho de Jesus, falando que o Jesus que ele crê, ou ele mesmo, é a verdade, não o Jesus que Paulo prega. E agora, em quem que o procônsul vai crer? No falso Bar-Jesus ou em Paulo, apóstolo de Jesus, servo de Jesus? Em Barnabé, instrumento de Jesus? Quando Paulo faz o que faz aqui, quando Paulo faz esse Bar-Jesus ficar cego, o procônsul vê quem estava com a razão. Essa atitude tão radical de Paulo foi para provar para o procônsul, esse milagre comprovou para o procônsul Sérgio Paulo que quem estava falando a verdade era Paulo. Quem estava sendo verdadeiramente usado pelo Deus Todo-Poderoso era Paulo e Barnabé. Porque no final da guerra, quem perdeu fisicamente ou espiritualmente a guerra foi Elimas, que ficou cego. Só que eu quero chamar a atenção, voltando aqui para o texto, duas coisas. Primeiro, que o texto fala que quem fez o cara ficar cego não foi Paulo, foi a mão do Senhor. Foi Jesus que cegou. O mesmo Jesus que cegou Paulo lá em Atos capítulo 9. O mesmo Jesus que fez Paulo ficar cego por 3 dias e aí Paulo se converteu, agora é o Jesus que está fazendo esse Elimas ficar cego. E da mesma forma, Paulo não ficou cego não ficou cego permanentemente, mas temporariamente. O texto fala: a mão do Senhor farás com que você fique cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, não foi permanente, não foi para sempre que Elimas ficou cego. Ele ficou cego por um período e depois voltou a enxergar. E com isso, qual foi a reação do procônsul diante de tudo isso? Versículo 12 fala que Sérgio Paulo, vendo tudo isso, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então,
Mesmo sendo algo aparentemente trágico, a cegueira de uma pessoa, isso resultou na conversão de Sérgio Paulo. Talvez você esteja pensando, será que Deus não foi longe demais? Pois é, Deus é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as pessoas. E nessa guerra contra Satanás, Paulo saiu vencedor. Como eu já disse, foi um castigo temporário, não permanente, por algum tempo. Então, a verdade é que você e eu estamos numa obra espiritual. Ou você é instrumento de Deus, ou você é instrumento de Satanás. Não existe meio termo. Se você falar, não, eu estou de fora dessa guerra, então você já escolheu o lado e não é de Deus. Porque as pessoas que estão de braços cruzados nessa guerra espiritual estão achando que não tomaram nenhum partido. Ou seja, não tomaram o partido de Deus, não decidiram agir como um discípulo de Jesus, essa pessoa vai ser usada por Satanás. Essa pessoa vai acabar se tornando um instrumento de Satanás. Só vamos ter sucesso na nossa vitória, vamos ter sucesso e vitória na nossa obra, na nossa missão, no nosso ministério na obra de Deus, se confiarmos e dependermos do poder do Senhor Jesus. Então, essa primeira cidade, a cidade de Chipre, leva você e eu a refletirmos de que lado estamos numa batalha espiritual, que muitas vezes passa imperceptível por nós. Mas essa batalha existe. E se você ficar em cima do muro, não tomar uma posição como um discípulo, como uma discípula de Jesus, muitas vezes vai se tornar instrumento de Satanás, como esse Elima se tornou. E a consequência foi terrível. A consequência foi não só a cegueira física de Elimas, mas também a cegueira espiritual. Ok? Eu vou parar aqui por causa do nosso tempo, já estamos com quase meia hora, e na próxima aula eu convido você a começarmos a estudar o Evangelho chegando na cidade de Antioquia da Pisídia. Então, Atos capítulo 13, versículos 13 a 52, é um texto longo. Paulo vai trabalhar com Barnabé pregando o Evangelho na cidade de Antioquia da Pisídia, e a gente fala sobre o resultado desse trabalho na próxima aula, ok? Então, ficamos aqui na ilha de Chipre, né, com a pregação de Atos capítulo 13, versículos de 4 a 12. Vejo você na próxima aula. Deus te abençoe.